Olá, meu amigo, minha amiga, estamos iniciando mais uma segunda dupla e essa segunda dupla de hoje é na segunda-feira mesmo. A última terça-feira foi uma excepcionalidade nós entrarmos no ar na terça-feira, dado as circunstâncias do dia 7 de setembro, ou seja, caiu na terça-feira e devido ao momento atual, tudo, que muito se falou em rompimento institucional por parte do atual presidente da República e daqueles que o cercam, falando que haveria um rompimento, um golpe de Estado, enfim. E o professor, sabiamente, na terça-feira, ou seja, na nossa última segunda dupla, que foi ao ar na terça-feira, falou: não, 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 não é por aí não. A coisa não vai acontecer da forma que estão pintando, né? Ou seja, pintou-se o 7 e, na verdade, a gente viu que não foi nada disso que se falou. Professor, seja bem-vindo desde já a mais uma segunda dupla. E a pergunta inicial é justamente essa, professor. Cão que ladra não morde? Boa noite. Boa noite, Gabriel, né, e todos os nossos seguidores e seguidoras. É com muito prazer que estamos mais uma vez aqui. Na verdade, eu até brinco sobre essas questões e eu digo que eu não sou pai de santo, né, para estar prevendo, né, as coisas, mas é porque a gente tem a ciência política, a experiência, o feeling também, né, para saber, e o personagem que nós temos hoje na presidência da República, né, que é um grande blefe, né, ele blefa permanentemente para alimentar os seus seguidores bolsonaristas, né? Então, infelizmente, você tem uma parcela aí de 10% da população que acredita num mentiroso descarado, assumido. Hoje mente, amanhã mente em cima da mentira. É um negócio impressionante e que ele consegue convencer os seus seguidores, né? Mentindo em cima da mentira, né? Eu tenho algumas pessoas conhecidas que assim que têm expressado que o mito é um mito, que umas pessoas seguidoras do Bolsonaro que têm se colocado como convencida das ações do presidente Bolsonaro, né? Infelizmente, são pessoas que não enxergam a realidade, são pessoas cegas, pessoas que entraram num mundo de alienação profundo, que não enxergam o próprio umbigo, porque são pessoas, inclusive, que têm perdido financeiramente, tem pessoas que têm perdido o emprego, pessoas que estão desempregadas, fruto da incompetência, da incapacidade de gerenciar o Brasil, né, em todos os níveis, nível político, nível econômico, nível pessoal, institucional. Ele não tem capacidade nenhuma de gestão. É tanto que hoje quem manda efetivamente o governo é o Centrão, né? É o Arthur Lira, e os partidos que estão aglomerados ao Arthur Lira, né, que elegeu o presidente da Câmara. Na verdade, é uma situação caótica que o Brasil está passando, uma situação extremamente grave, e que nós não sabemos até onde vai dar, porque a família dele, ele e os filhos, ex-mulher, estão todos implicados, né, com processos em nível de rachadinhas, em nível de questões de empresas, etc. A questão é tão volumosa, essa questão
do presidente Bolsonaro, que, infelizmente, o Brasil está com uma grande batata quente na mão, sem saber o que fazer. Na verdade, eu acho que o quadro é exatamente esse, né? E sobre o dia 7 de setembro, a melhor imagem é que a montanha pariu um rato, né? Então, na verdade, ele jogou para a plateia dele, né? E criou essa apreensão, porque o que eu disse no nosso encontro anterior, o Bolsonaro não tem base dentro das Forças Armadas, que não vão embarcar numa aventura dessa com o Bolsonaro, né? Institucionalmente, o Supremo Tribunal Federal já demonstrou claramente que não embarca também. O Senado tem tido maior clareza em relação à conjuntura, e, em nível da Câmara Federal, é porque para Arthur Lira, Bolsonaro é a galinha de ouro, né? Porque para as suas emendas, para o rateio das emendas parlamentares que está sobre o seu domínio. Então, é claro que o Bolsonaro, até onde servir para esse rateio, Arthur Lira vai deixá-lo na mão, né? E, efetivamente, se você pega a sociedade, né, os movimentos sociais, seja de direita, de centro e de esquerda, todos estão já se mobilizando. Por quê? Porque o Bolsonaro aproveitou o período da pandemia e estava jogando sozinho, né? Porque todo mundo, obviamente, com consciência, estava se precavendo, se preservando do vírus, enquanto que ele não levou sua turma para questionar as, as, as práticas de isolamento social e de proteção, e jogou os seus seguidores à morte, né? Consequentemente, não seguidores acabaram se contaminando, e muitos bolsonaristas que foram, inclusive, para a porta do exército e de ditadura militar, ou não acreditavam, inclusive alguns conhecidos meus, que perderam a vida acreditando no que Bolsonaro estava dizendo, que o coronavírus não tinha, né, as consequências que nós temos acompanhado a cada dia pelos meios de comunicação. Então, é isso. Na verdade, um balanço geral do dia 7, né, culminou com a carta dele à nação, escrita por um ex-presidente golpista, né, o Michel Temer, que ele, na verdade, o Michel Temer, que representou os interesses da grande burguesia nacional e internacional, e jogando a população brasileira no caos que está, né? Então, o impeachment parlamentar, que foi conduzido e articulado pelo Michel Temer, agora ele vai sustentar o Bolsonaro. A gente tinha gabinete paralelo, né? Da Covid e tal, com aquela turma que defendendo tratamento precoce e tal. Agora nós temos presidente paralelo, né? O Michel Temer é o presidente paralelo, que foi escrever a carta, até porque o Bolsonaro não tem condições de escrever absolutamente nada, né? Então, o Michel Temer foi escrever. Então, também agora nós temos no Brasil o presidente paralelo, né? Que é o Michel Temer, que vai orientar o Bolsonaro, representando os interesses do capital internacional, os interesses da burguesia nacional. É isso. Infelizmente, temos um presidente que publica a carta,
mas que isso é momentâneo, ele vai sobreviver provocando essas crises até onde o Arthur Lira colocar em votação o impeachment e a sociedade que está mobilizada permanentemente agora para tirar essa situação tão dramática, tão horrível, com consequências profundas, né? Inclusive na economia, né? No agronegócio, na exportação, na produção, no PIB, consequências incomensuráveis. Perfeito. Professor, uma próxima questão é a seguinte. Um país que tinha a importância que o Brasil vinha, nos últimos anos, construindo, se consolidando internacionalmente, participando de missões de paz e tudo mais, a gente é obrigado a destacar mais um fato contra a imagem do nosso país, que é o seguinte, está no site UOL, o colunista que assina a matéria é o Jamil Chad, né, colunista do UOL. Ele diz o seguinte: ONU pressionará Bolsonaro por crimes da milícia, ditadura e polícia. Então, a transcrição da matéria, eu vou ler lá brevemente, rapidamente, só o início. O governo do presidente Jair Bolsonaro sem partido vai ser colocado sob pressão nesta segunda-feira, né? Ou seja, hoje, quando o Comitê da ONU sobre Desaparecimentos Forçados, né, iniciar a primeira avaliação feita sobre a situação no Brasil. Então, o exame cobrará respostas do governo sobre a violência policial, sobre as milícias e a atitude do Estado em relação aos desaparecidos, especialmente, professor, na ditadura militar, 64 a 85, dois aspectos que Bolsonaro abriu polêmicas por defender posturas que violam o direito internacional. Portanto, essa matéria que o colunista do UOL assina tem também uma certa ligação com o que o presidente disse ontem, né? Aliás, anteontem, no sábado, ao presidente da Guiné-Bissau. Ele disse, abre aspas, para o presidente Bolsonaro: aqui no Brasil é tudo veado, fecha aspas. Não dá, né, professor? O que o senhor tem a falar sobre isso? Na verdade, assim, o quadro que o Brasil se encontra em nível nacional e internacional é de profunda depressão, tá? Como você muito bem citou, o Brasil, com a 19ª economia do mundo, agora despencou. O Brasil, como uma referência em direitos humanos, referência em preservação do meio ambiente, referência em combate à pobreza, né? Enfim, o Brasil que foi, nas últimas décadas, 2 décadas, a referência em vários temas importantes, hoje o Brasil é uma referência negativa, né? Então, eu não entendo, Gabriel, sinceramente, eu fico procurando entender como é que alguém vai para a rua pedir ditadura militar, né? Assim, é esquizofrênico, porque você está numa democracia, você pode pedir a ditadura militar, mas se você está na ditadura militar, você não pode criticá-la. Então, uma esquizofrenia. Então, eu, na verdade, compreendo que o que nós estamos vivendo é um processo que foi alimentado, diga-se, por lideranças, por meios de comunicação, por instituições, na desconstrução da democracia, da desconstrução da política, da desconstrução da participação popular.
é um negócio impressionante que agora essas pessoas estão sofrendo. A própria mídia, que foi um canal de respaldo para construir Bolsonaro, a própria mídia hoje está sofrendo a repressão do Bolsonaro, entendeu? Então, quer dizer, em todos os níveis que nós temos hoje no Brasil, eu te digo, Gabriel, que nós estamos numa profunda crise e que poucos sinais têm sido apontados para essa realidade. Na verdade, nós estamos, eu comparo isso como nós estivéssemos nos escombros, sob os escombros de um prédio de 200 andares, onde você não vê a saída, a não ser... Aí a única certeza que nós temos é esta: enquanto Bolsonaro e sua turma estiverem à frente do país, o caos está instalado. A única certeza que nós temos é exatamente essa. Então, é isso que eu colocaria com muita confiança. Perfeito. Professor, a próxima questão é a seguinte. Nesse dia 12, ontem, domingo, a gente observou que houve protestos contra o presidente, pedindo impeachment do presidente. Porém, professor, eu queria que o senhor fizesse uma breve análise. Eu não sei se eu estou enganado, mas o que a gente compreende é o seguinte: os protestos do dia 12 foram tímidos, né? De ontem, domingo, foram bem tímidos. Mas isso porque a gente percebe que alguns movimentos de direita, de centro-direita, por exemplo, estão muito envolvidos, inseridos com tudo isso. O próprio MBL, entre outros, vem para a rua, são movimentos que estão chamando o pessoal e tudo mais. O Ciro Gomes, do PDT, também esteve participando na Avenida Paulista, em São Paulo, se reuniu com o João Amoedo, né, do Partido Novo e tudo. Mas é aí que eu chego no ponto que eu quero que o senhor faça uma análise. Que os partidos de esquerda, a gente tem ouvido falar que, por exemplo, o PT seria bom para ele, então, a permanência do presidente Bolsonaro até o fim, né, para que ele continue com a força que ele tem, que ele está tendo nas pesquisas, em favor do ex-presidente Lula e tudo mais. Eu, particularmente, acho que o ex-presidente Lula não precisa do Bolsonaro especificamente. Tá? Essa conjuntura de que o Lula precisa do Bolsonaro, para mim, é conto da carochinha. O Lula tem um público cativo, é uma pessoa que tem ainda, apesar do que aconteceu, de todo o processo injusto que foi combinado contra ele, mas aí eu queria que o senhor analisasse isso, professor. Por que as esquerdas estão deixando a coisa tão ampla? Por que não há uma união com o centro, com a própria direita, para dizer, gente, a luta da gente é para tirar esse cara do poder, é para tirar esse retrocesso, toda essa coisa ruim que o Brasil está passando? O que o senhor tem a falar sobre isso, professor? Olha, eu vou ser extremamente preciso, Gabriel. Primeiro, não é verdade em relação à questão do PT, que o PT quer ter como adversário o Bolsonaro. O PT já tem um caminho próprio, um público próprio, uma base própria. O PT não precisa de ter Bolsonaro A ou B. O PT já provou, ao longo de sua história, em 1989, ele enfrentou Fernando Collor de Mello. Em 2004, enfrentou Fernando Henrique. Em 2008, Fernando Henrique de novo. Então, quer dizer, o PT já enfrentou todos os outros adversários. Entendeu? Então, assim, para o PT, né, é a segunda questão também. Não é verdade que o PT não está pedindo um impeachment. O PT foi o primeiro a pedir. O PT é o primeiro que está na linha de frente.
Essa é a segunda coisa, que é muito importante para a gente colocar as coisas no seu devido lugar. Entendeu? Então, o PT, desde o primeiro momento, que está pedindo o impeachment do Bolsonaro. A terceira questão é pedir o impeachment do Bolsonaro por questões conjunturais, que é isso que a direita e a extrema-direita estão fazendo de forma oportunista, é isso que o PT não está embarcando. Você está entendendo? Porque esse pessoal todo que está aí convocando atos, participando dos atos, e hoje, efetivamente, é o pessoal que apoiou o Bolsonaro, ou se omitiu, como é o caso de Ciro Gomes. Ciro Gomes foi tomar vinho na França. Então, quer dizer, é preciso que a sociedade tome consciência de quem é quem nesse jogo. Porque o problema não é só conjuntural. Então, Ciro Gomes foi para a França tomar vinho. Pura irresponsabilidade. Não tem compromisso nenhum com a sociedade brasileira. Tá? Então, o PT tomou uma decisão de não ir se aliar à extrema-direita para entrar no mesmo jogo. Porque o problema do PT não é só conjuntural. A questão do PT sobre o Brasil é estrutural. O PT tem um projeto para o Brasil. Não é fazer um remendo. Então, o problema do PT não é só tirar Bolsonaro. O problema do PT é consolidar um projeto de sociedade que inclua os menos favorecidos da sociedade, os negros, os indígenas, as mulheres, o gay, os pobres. Então, o projeto do PT, dentro de princípios e balizas democráticas, é isso que o PT quer construir, uma sociedade mais igualitária e menos desigual, como é a sociedade brasileira. Então, o PT tem um projeto político para o Brasil. Não são esses oportunistas de direita e de extrema-direita que ontem estavam vestindo a camisa de Bolsonaro. Ontem estavam no palanque de Bolsonaro, como o Dória, né? Estava com a camisa do Bolsonaro fazendo campanha, como o Sérgio Moro, que serviu a Bolsonaro como juiz e serviu como ministro, e agora vão para a oposição. Então, que credibilidade tem essa direita e extrema-direita? Nenhuma, zero. Então, o PT e os partidos de esquerda não vão embarcar nessa ilusão de fora Bolsonaro por fora Bolsonaro. Por quê? Porque a esquerda tem um projeto para o Brasil. Então, eu gostaria de colocar as coisas objetivamente para toda a sociedade. Perfeito. Professor, uma última questão para a gente é a seguinte: a respeito as velhas raposas, vamos dizer assim, os pastores de igreja que continuam ali, sabe, agarrados ao atual presidente da República, e isso continua fazendo um mal danado para o nosso país. Então, professor, como que o senhor vê essa insistência, essa participação de figuras carimbadas, né? Pastores aí que estavam com o Lula, com a Dilma, agora com o Bolsonaro. E olha que eu tenho imaginado uma coisa, que se o Lula, de fato, 2022, né? Eu creio que, pelo andor da carruagem, ele vence as eleições, é capaz dessa rapaziada toda ir pedir arrego e dizer que o Lula é o melhor e que isso e aquilo outro, enfim. E que isso não tem nada a ver. Olha, Cristo é que não tem nada a ver com isso, né, professor? Fica à vontade. Exato. Eu acho que essa bandalheira aí dos que se dizem evangélicos e estão nessa, sinceramente,
Jesus Cristo não se reconheceria hoje. Esse Jesus Cristo de Bolsonaro, com certeza, não é o Jesus histórico, o Jesus que está lá no Evangelho. Porque Jesus pregou o amor, não o ódio. Jesus pregou a união, não a divisão. Jesus pregou a paz, não o conflito. Então, é tudo ao contrário. E esses pastores, na verdade, que não são pastores, são empresários. É por isso, Gabriel. São grandes empresários de música gospel, de produção cinematográfica, midiática. São grandes empresários que, por isso que eles ficam navegando, fazendo o discurso de acordo com as conveniências do momento. Então, na verdade, é isso. Essa galera são, na verdade, falsos pastores. Na verdade, são isso. Tem uma passagem bíblica que, certa vez, Jesus, passando pelas aldeias, ele disse, parece ovelhas sem pastores. É isso que está acontecendo, né? Com os evangélicos que congregam em diversas denominações, na verdade, os seus ditos pastores são grandes mercadores que andam atrás da moeda do templo, explorando os pequenos para enriquecimento, para benefício próprio. Na verdade, é isso, Gabriel, infelizmente. E a entrada no céu para essa gente fica meio complicada, né, professor? Exato. Professor, eu quero agradecer imensamente a sua participação em mais uma Segunda Lupa aqui em nosso canal. Dizer que nós, enfim, estamos na expectativa, né, tanto eu quanto o senhor e o nosso público, de que realmente o Arthur Lira possa, de fato, desengavetar um desses pedidos de impeachment contra os desmandos do atual presidente da República, que, infelizmente, vai a um palanque, a um trio elétrico e vocifera que não vai cumprir lei, que não sei o quê e tal. Só isso é elemento suficiente para a queda daquele dito cujo. Bom, enfim, então eu quero agradecer ao senhor. Fica à vontade, pode fazer suas considerações finais, professor. Não, eu só quero agradecer mais uma vez e dizer a todos que estaremos juntos na próxima segunda-feira. Então, uma boa noite e o próximo encontro, se Deus quiser. Até o próximo, se Deus quiser. Boa noite a todos. Tchau, tchau.